Você acredita que Deus existe ou pensa que ele é apenas uma ilusão? Muitas pessoas acreditam que as questões de onde viemos, quem somos e para onde vamos podem ser totalmente respondidas pela ciência. Afinal, os cientistas têm teorias para o surgimento do mundo, o desenvolvimento das espécies e até para o futuro do nosso planeta. Por isso, cresce o número de pessoas que se perguntam se Deus é uma realidade. Mas essa discussão sobre a existência de Deus já vem de muito tempo. Para entender melhor este assunto, convido você para voltarmos um pouco na história. Por muito tempo, a fé ocupou o centro da vida humana. Neste período, Deus e seus ensinamentos estiveram na base da sociedade. Era a época do teocentrismo. Depois surgiram outras maneiras de enxergar o mundo. E o antropocentrismo, uma doutrina que coloca o homem como centro do mundo, começou a ganhar espaço. A partir daí, muitas pessoas colocaram Deus em segundo plano. Ao ponto de o filósofo Nietzsche escrever em um de seus livros mais lidos que Deus está morto, Deus permanece morto e nós o matamos. Na declaração escrita há quase 140 anos, Nietzsche constatou que a sociedade estava perdendo o ideal absoluto de ter Deus em sua base. É como se Deus não coubesse mais no mundo moderno, onde só haveria lugar para a ciência. Nesta época, em meados do século XIX, a humanidade começou a enxergar a vida por uma ótica relativista, ou seja, a realidade sendo determinada pela percepção de cada pessoa. Seria o fim da ideia de que existe uma verdade única. E eis que já chegamos à segunda década do século XXI. Hoje existem muitas maneiras de enxergar o mundo e de explicar a vida. Ainda assim, muitas pessoas continuam acreditando que Deus existe. Mas como podemos crer em Deus? Quais são as evidências de que Ele existe? Descubra essas respostas hoje no Está Escrito. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Você está preparado para ouvir o que está escrito a respeito desse tema? O livro de Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 22, diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer e manifestou entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, oscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É muito forte esse texto, mas fala sobre como a sabedoria humana às vezes pode ser tolice. Nando Reis, compositor e ex-integrante do grupo de rock Titãs, diz o seguinte: infelizmente, eu não acredito em Deus. E eu digo, infelizmente, porque essa impossibilidade
muitas vezes torna minha vida uma silenciosa jornada solitária. É interessante como ele escreve: eu gostaria de poder compartilhar com alguém as dificuldades e amarguras desta vida complicada. Eu me sinto sozinho, porém eu sinto a sua falta. Você sabe que muitos negam a existência de Deus. Outras pessoas duvidam, especialmente nos momentos de tragédia e de dor. Se Ele realmente existe, por que permanece em silêncio? Por que Deus está em silêncio se Ele existe diante do caos deste mundo? Deus não existe, dizem os ateus. Ali, os agnósticos dizem: Deus existe, mas não tem como saber onde Ele está. Deus existe, mas está muito distante, pensam assim os deístas. Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Ele é um ser impessoal, dizem os panteístas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim, que Deus é um ser pessoal. Ele é amor, cheio de poder. Ele é justiça. Ao longo da história, teólogos e filósofos desenvolveram vários argumentos tentando provar a existência de Deus. Mas sabe, ninguém poderia comprovar sua existência. Mas por quê? Porque Deus deve ser acreditado, tem que ser experimentado por meio da fé. Para muitos, a ideia da existência de Deus parece ser uma ideia que não harmoniza com a razão. Mas hoje vamos ver através da palavra de Deus, mas também através de argumentos lógicos e sólidos que mostram que Deus existe. Por exemplo, você já ouviu sobre o argumento cosmológico? Diz que todas as coisas têm uma origem. Não existe uma causa única neste mundo que não tenha um início. Então, a pergunta é, se todas as coisas têm uma origem, quem é o originador de nosso mundo? Um segundo argumento é o argumento teleológico, ou seja, o design inteligente. Esse argumento aponta para que o mundo, quando você olha para o mundo, você vai ver que tem ordem, inteligência, harmonia, propósito. Imagina que hoje estou aqui e te digo que o relógio que eu tenho aqui na mão é produto do acaso. Apareceu ali sozinho, um dia houve uma explosão e apareceram ali as peças, começaram a montar uma atrás outra e começou a marcar o tempo. Você me diria que eu estou louco, né? Porque se este relógio precisa de um designer, de alguém que monte as peças, de alguém que projete o relógio, de alguém que faça funcionar perfeitamente. Agora pense comigo, se um relógio precisa de alguém para fazer funcionar, imagina o mundo. O mundo é muito mais complexo. Precisa de um criador. Quando os cientistas continuam ali estudando as coisas que tem o universo, não deixam de surpreender pelas coisas, pela harmonia que ele tem. Tem um terceiro argumento, que é o argumento ontológico, o argumento do ser e o que é a moral, o moral do ser humano. Se Deus não existe, então como ele apareceu na mente humana? Ali vem a pergunta, se nós somos produto da evolução,
como você explica o senso de moralidade que os seres humanos têm? Como é que você ficou ciente que é o certo e que é errado se Deus não existe? Como você pode explicar a necessidade que tem o ser humano de adorar a Deus se Ele não existe? Como é que o ser humano tem essa necessidade espiritual no seu coração? Como apareceu? É um argumento que comprova a existência de Deus. Tem um quarto argumento que tem que ver com o argumento existencial. E aqui também tem algumas perguntas importantes. Por exemplo, por que as pessoas têm um vazio ali no seu ser? Um vazio que somente pode ser preenchido por Deus. Milhares de pessoas encontram paz, plenitude, segurança, não na descrença, encontram quando eles têm fé em Deus. E por isso que ninguém pode negar a necessidade que tem de Deus. Porque a necessidade de Deus está dentro de você. Um coração sem Deus é um deserto. Uma pessoa sem Deus pode se encher de riquezas por fora, mas não poderá encher o vazio que carrega por dentro. A maior taxa de suicídio ocorre em países onde as pessoas têm muito dinheiro, mas não têm esperança, não têm fé. Muitos artistas, muitos famosos, não suportam o vazio existencial e acabam com sua própria vida. Você sabia que nenhuma pessoa nasce atea? Todos nascemos crentes. Porém, as tragédias e sofrimentos da vida e a falta de respostas faz que milhares de pessoas possam acabar negando a existência de Deus. Quando você olha para uma pessoa que nega a existência de Deus, lembre o seguinte: atrás de cada pessoa que nega a existência de Deus, tem uma história de muita dor. Blaise Pascal, ele era um filósofo e matemático. Ele afirmou que, embora não seja possível provar a existência de Deus, a fé sempre é superior à incredulidade. A fé é superior à descrença. Porque no final, ele diz assim: se Deus não existe, o crente não perde nada, porque ele viveu uma vida correta. Mas se Deus existe, o incrédulo perde a maior recompensa. Qual é? A vida eterna. Mas tem um quinto argumento, que é o argumento transformacional. Como você pode explicar a transformação de pessoas que saíram do vício, da escravidão, da imoralidade, de uma vida dilacerada a uma vida construída pela fé, se Deus não existe? Como você pode explicar isso? Até agora eu nunca ouvi alguém dizer assim: minha vida mudou graças ao ateísmo. Agora eu sou feliz porque eu sou ateu. Minha vida tem sentido. Não, mas tem muitos testemunhos dizendo assim: eu sou uma nova pessoa porque Deus me transformou. Essa é a maior evidência que Deus existe. Porque se Deus não existe, então saímos do nada e vamos para o nada. Qual seria o sentido de nossa vida se tudo que nós temos acaba? Se a morte é o único fim, então não temos esperança. Mas quem confia em Deus sabe que a morte não é o fim de tudo. Porque em Jesus Cristo temos esperança de vida eterna. Agora, uma coisa interessante, que a ciência não prove a existência de Deus ali em um laboratório, é outra evidência que Deus existe.
Mas por quê? Significa que Deus é sublime e soberano. Que Ele está além do conhecimento humano. Que o ser humano não pode compreender a altura da sua majestade, a grandeza da sua sabedoria, o tamanho do seu poder, a imensidão do seu amor, os limites da sua santidade. E por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, o verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e meus pensamentos mais altos dos seus pensamentos. Quando vamos para o livro de Jó, capítulo 11, o verso 7, ali diz o seguinte: você descobrirá os segredos de Deus. Você vai alcançar a perfeição do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o ser humano não pode compreender quem é Deus, porque Ele é maior que qualquer conhecimento humano. E por isso que acreditar na existência de Deus é um ato de fé. Infelizmente, tem muitas pessoas que preferem acreditar na evolução ou a existência que o ser humano e o planeta, o mundo, vêm do nada. Aí você tem que ter mais fé para acreditar nisso, do que acreditar que tudo que existe tem um Criador. Mas por ali existe o argumento: eu tenho que ver para crer. Mas deixa eu explicar uma coisa. Esse argumento de ver para crer não se aplica a muitos aspectos da vida. Por exemplo, quando você vai para o hospital, você é tratado ali por uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E você pensa e diz: ele é o médico. Você não está questionando ao médico dizendo: onde você fez faculdade? Você tem alguma especialidade? Você não está pedindo o seu diploma ao médico para acreditar que ele é o médico. Você tem fé. Você, ainda quando não conhece essa pessoa, você acredita nele. Simplesmente acredita na receita que ele te entrega. Então você vai para a farmácia, vai para a drogaria, compra o remédio e toma o remédio acreditando que o remédio vai fazer bem. Mas você não viu quem fez o remédio? Você simplesmente tem fé. Quando você entra em um avião, você não exige que abram o cabine para verificar se o piloto está lá. Você nunca vê o rosto dele. Somente ouve a voz do piloto. Mas você não fica questionando se realmente há alguém lá no cabine ou se tem uma voz gravada. Quando você viaja, ali você vai dormindo. Por quê? Porque você tem fé em um piloto que não viu. Você acredita que ele vai levar você para o seu destino. Em vez disso, quando se trata de acreditar em Deus, o homem sempre levanta muitas questões. Portanto, se você deseja ver a glória de Deus, experimentar o poder de Deus, primeiro você tem que crer. Enquanto o mundo diz ver para crer, Jesus diz crer para ver. Você tem que acreditar. Um dia Jesus diz para Marta, a irmã de Lázaro: crê e verá a glória de Deus. Você tem que acreditar para ver. É verdade que Deus não se revelou através de nossos sentidos para vê-lo, para tocá-lo, mas também não nos deixou sem evidências da sua existência. Deus deixou sua marca em todos os lugares. Você já viu a natureza? A natureza é o primeiro livro aberto. E esse livro nos conta a existência de Deus.
Olhe para a beleza, olhe para a exatidão, olhe para o planejamento engenhoso. Observe a ordem do universo, o movimento, a velocidade, a temperatura. Tudo proclama que tem um Criador, que nada pode acontecer por acaso, que existe alguém de trás de tudo, um ser inteligente, um ser poderoso. Cada vez que a ciência abre uma porta, sempre encontra Deus tras dela. Como pode negar a inteligência, o poder que Deus ali escreveu em cada detalhe, em cada cor, em cada perfeição que existe no mundo, no planeta, no universo? O livro de Salmos, capítulo 119, o capítulo 19, verso 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você tem que olhar para o céu e ver a grandeza de Deus. É a obra das mãos de Deus. Eu gosto muito do livro de Isaías, capítulo 40, verso 26. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. E o verso 28 diz assim: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Olha para os céus, olha para as aves, olha para a natureza, e você vai encontrar as evidências de um Deus todo-poderoso. Olha para o seu corpo. Você sabe que seu corpo guarda as impressões digitais do seu Criador? Você já pensou em como funciona o seu cérebro? Não existe neste mundo uma máquina feita pelo homem que possa fazer 10% do que seu cérebro faz. O cérebro processa informações simultaneamente de forma incrível. Registra cores dos objetos que os olhos capturam, registra a temperatura ao seu redor, a pressão dos seus pés no chão, os sons que os ouvidos captam. O cérebro coordena ali as funções do corpo, como a respiração, o movimento. O cérebro faz 1 milhão de informações por segundo. É assim que o médico tem que se especializar para estudar só um órgão do corpo humano. Oftalmologista, somente para estudar a visão. Dermatologista, somente para saber sobre a pele. Cardiologista, para estudar o coração. Então, como podemos pensar que nós viemos do acaso? Que o mundo, o ser humano não tem um Criador? Se objetos simples precisam de um Criador, as coisas mais complexas também precisam. É por isso que a Bíblia sempre começa afirmando a existência de Deus. Você já sabe de cor o que diz o livro de Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio, criou Deus. A Bíblia não começa provando a existência de Deus, mas começa afirmando que existe um Deus e Ele é o Criador. Mas também a Bíblia declara o seguinte no livro de Salmos, capítulo 14, verso 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Entretanto, para muitos, negar a existência de Deus é ciência. Mas o ser humano tentou tirar Deus da sua vida. Vários filósofos ateus tentaram convencer a humanidade que o ser humano não precisa de Deus. Mas hoje temos ciência, conhecimento, tecnologia. Nada disso preenche o vazio do homem. O ser humano precisa solução
poder para sair do vício, paz para o seu coração, esperança para a sua vida. Então, sua necessidade de Deus, inclusive, está no seu cérebro. Os neurocientistas dizem que ter uma experiência religiosa tem uma base neuroanatômica. Em outras palavras, na anatomia do seu cérebro foi criado um espaço para o homem se relacionar com Deus. E por isso que você sente o vazio quando está longe de Deus. Porque dentro de você tem um vazio do tamanho de Deus que você não poderá preencher com nada que esta vida lhe oferece. Você tenta desaparecer aquele vazio com dinheiro, com vaidade, relacionamento, prazer, droga, cigarro, álcool. Tudo que você consegue é anestesiar a dor. Mas quando passa o efeito, o seu vazio é maior, porque você foi criado para ter um relacionamento com Deus. O livro de Colossenses 1,16 diz que você foi criado por Deus e para Deus. E a menos que não se relacione com Deus, você dará voltas desnecessárias na sua vida, desperdiçando tempo, com muitas feridas. Umas semanas atrás recebi uma mensagem de uma menina contando sua história, como Deus transformou uma vida vazia. Karen nasceu no México, numa família pobre. Desde criança sonhava, quando ela crescer, mudaria a história da sua família. Ela sonhava em ter dinheiro, comprar tudo o que nunca teve na sua infância. Quando ela completou 16 anos, conheceu um homem que lhe prometeu riqueza, conforto, acreditou nas suas promessas e um dia ela fugiu de casa para ir com ele. Após de 2 anos de convivência, logo de receber maus tratos, ele a abandonou. Como poderia voltar para casa? Nesses dias de dor e solidão, conheceu outro homem. Pensava que seria diferente, finalmente atraiu. A partir daquele momento, nunca mais quis saber sobre relacionamentos. Não sabia como adormecer essa dor e começou a fumar. Parecia que o cigarro anestesiava um pouco a dor. Fumava 40 cigarros por dia. Mas isso não satisfazia, começou a beber álcool. Um dia acabou com pouco dinheiro, com uma vida destruída, pensou, minha vida não tem valor, minha vida está destruída. Para sobreviver, vou ter que prostituir. E foi para a prostituição por 2 anos. Mas agora tinha dinheiro, mas não paz. Passava noites inteiras sem dormir, sentia vazia, lembrava os anos da sua infância, aqueles sonhos que ela tinha para mudar a história da sua família, agora era a vergonha da sua família. Uma noite, enquanto ela ia para a prostituição, encontrou uma igreja aberta. Por curiosidade, ficou na porta, foi recebida com muito amor, e ali no banco final, ela recebeu a mensagem da palavra de Deus. E ela disse assim, pastor, eu entrei à igreja como uma prostituta, mas saí como uma filha de Deus. É isso que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode mudar a sua história. E Deus quer ter um relacionamento com você através da sua palavra, através da sua oração. Deus pode reconstruir agora a sua vida. Existe Deus. Saia do terreno da incredulidade e agarre-se da vida. Eu quero orar com você. Pai querido, entregamos o nosso coração para que Jesus Cristo seja tudo o que nós temos. Coloca paz e esperança. A partir de hoje, queremos sair do terreno da morte eterna para a vida eterna. Por isso, aceitamos a Jesus em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu convido você a procurar uma igreja adventista do 7º dia. Lembre, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.